Olá a todas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Eu sou a Arita e eu hoje trago esta peça que é a bolsa, é uma bolsa que vocês podem usar os pensos higiênicos, o carregador, é uma bolsa pequenina que dá imenso jeito e vamos ao passo a passo. Então, para esta peça nós vamos precisar de uma linha branca, uma linha, eu uso normalmente branca porque é um tom neutro e assim não vos custa estar a mudar de linhas. O furador para nós perfurarmos o sítio da mola can, o aplicador da mola can, depois uma tesoura para cortes que sejam necessários, um modelador de cantos para virar a nossa paleta. Vou precisar de uma tesoura corta-linhas, uma caneta para o caso seja necessário riscar, o meu furador para me auxiliar nas costuras, uma bitola caso seja marcar alguma coisa e as nossas molas para tecido. Então, temos o nosso molde da paleta e o nosso molde do corpo, ok? Este molde da paleta ele tem 10 cm por 11 cm, eu depois arredondei conforme eu quero, é um retângulo de 10 por 11 e neste caso 10 aqui e 11 aqui. Vocês podem arredondar, podem deixar quadrado, podem deixar da forma como vocês quiserem. E depois tenho uma caixinha de leite que é 12 centímetros por 14 centímetros, ok? Aqui estes tecidos eu vou ter que cortar um tecido com manta fina, tecido exterior entretelado e tecido interior sem ser entretelado. Depois, 2 vezes o meu tecido exterior entretelado, 2 vezes o que eu vou utilizar é foam, que é para lhe dar estrutura, não uma manta fina, mas se vocês quiserem usar uma manta fina, uma manta... Eu não aconselho a manta grossa porque é extremamente grossa e acaba por não ajudar nas costuras, mas podem usar na mesma. E 2 tecidos interiores, sem estarem entretelados, ok? Então, como disse anteriormente, vou precisar de uma mola cama para fechar a minha paleta, um tecido exterior, um tecido interior, os dois já estão entretelados e uma manta fina para a minha paleta. Depois vou precisar de 2 tecidos interiores sem estarem entretelados e 2 tecidos exteriores entretelados e o nosso foam que em 2 vezes. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é costurar a nossa paleta e vou passar um pesponta toda à volta da nossa manta para empastar um dos lados da minha paleta. Vou cortar inicialmente aqui os cantos da minha manta fina para depois, quando for virar, ser mais fácil. Ok? Pronto. Então, vou costurar toda à volta a minha manta fina a um dos lados da paleta. Então, já costurei a minha manta, vou retirar o excesso da manta, assim, desta forma. Vou retirar este resto de manta. Outra coisa que vocês podem aproveitar para usar estes restinhos de manta é fazer almofadinhas. Por exemplo, até mesmo as almofadas dos alfinetes, se vocês quiserem, aproveitem estes restos, não deitem fora. Tudo o que a gente puder não deitar ao ambiente é ótimo. Já costurei então, vou virar direito com direito da minha paleta dos 2 tecidos e vou costurar toda a volta, ok? Toda a volta mesmo. E vou deixar uma abertura para virar. Porque ela vai ficar um bocadinho centrada lá atrás e então eu preciso mesmo de costurar toda a volta. Vou deixar aqui mais ou menos 3 dedos, aqui, nesta zona. 3 dedos mais ou menos. Vou marcar aqui com a minha caneta que sai com o ferro. E vou deixar esta abertura para quê? Para depois então poder virar a minha paleta, ok?
Então já costurei direito com direito, vou só cortar os cantinhos para depois então ficar com um canto bonito e vou dar aqui um cortezinho ligeiro aqui na parte redonda. Vocês podem usar uma tesoura de zigue-zague para cortar, não cortem à beirinha, cortem um bocadinho mais assim, deixar meio centímetro e vamos virar a nossa paleta. Então a primeira coisa que vamos fazer é puxar aqui, vamos usar o modelador de cantos da Prime para nos auxiliar nestes cantinhos, ok? Ela fica assim um bocadinho rija, mas não faz mal, dá perfeitamente para virar, ok? Não se esqueçam também de a engomar após virar, para quê? Para ela ficar bonitinha e direitinha, todas as partes ficarem direitinhas e ser mais fácil quando formos a colocar a nossa paleta. Depois, pronto, já está. E assim também a parte que necessita ser costurada não vai ser preciso. O que é que nós vamos fazer de seguida? Vamos só pespontar a nossa paleta daqui a aqui. Nós não vamos fechar esta parte aqui, não. Quando formos costurar aqui ao outro lado do tecido é que nós aproveitamos e fechamos. Então eu vou engomar esta parte e vou passar um pesponto. Então já está pespontada a minha peça, vou pô-la aqui de lado. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o mesmo, vamos empastar a nossa, o nosso, com o foin, o nosso exterior com o foin. Então eu vou cortar novamente aqui os meus cantos e eu vou-vos dizer, isto é um foin que até é amarelo por trás, mas é um resto que eu tinha de foin e eu disse, não vou deitar fora, vou aproveitar e é mesmo para isso que eu faço estas peças. Porquê? Porque nós temos muitas vezes tantos materiais que não usamos e podemos aproveitar para fazer este tipo de peças que acabam por ficar bonitos, não interessa se têm cor se não, e escusamos estar a comprar novos materiais. Porque muitas das pessoas que entram em contato comigo dizem porque é que não ensina a fazer peças para aproveitar materiais? E isto é uma forma, algumas das peças que eu ponho aqui no canal são basicamente peças onde nós podemos aproveitar restos de materiais que temos e dar um uso e vender, se vocês quiserem, oferecer, principalmente na altura do Natal ou da Páscoa ou noutras situações. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos costurar a toda a volta o foin para agarrar aqui ao nosso tecido exterior. Então, nós já estruturamos a nossa peça. O que é que eu vou fazer de seguida? Vou cortar o meu excesso do foin, vou cortar as linhas, fazer esta parte toda, para depois então fazer o quê? Vamos costurar o nosso tecido interior com o exterior, direito com direito. Então, vou continuar a cortar o meu foin, não há necessidade de termos aqui estes pedaços de tecido de fora. E como é uma peça pequenina, acaba por ser mais fácil usar retalhos de foin que tenhamos, não há problema nenhum vocês usarem os vossos retalhinhos de foin que têm de cores diferentes. Vocês puderem usar um tecido mais escuro quando forem usar uma cor, não há problema. Eu, por exemplo, virei esta parte aqui para baixo, podem usar tanto de um lado como do outro, é igual, ok? Então agora o que é que nós vamos fazer? Vamos
virar tecido interior, tecido exterior, direito com direito. Vou colocar umas molas e vou passar uma costura à largura do calcador. Vou fazer deste lado e vou fazer exatamente a mesma coisa para este lado, ok? E assim já temos estas duas partes feitas. Então já tenho esta parte costurada, vou só cortar estes restos de linhas que estão para aqui. Tenho aqui uma quantidade de restos de linha para nós deixarmos também o nosso trabalho limpo. É uma coisa que eu digo sempre a toda a gente, deixem o vosso trabalho limpo, é muito mais fácil. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos espontar aqui de um lado e no outro, ok? Vamos pespontar, dá aqui um pespontinho e o pesponto pode ser ao vosso gosto, mas é só de um lado. Vamos só pespontar o tecido interior e não o tecido exterior. Vamos deixar o tecido exterior exatamente como está, para dar aquele aspecto mais fofo. Se vocês quisessem fazer tipo antes de costurar o tecido ao fã, vocês podiam fazer aqui um quilt ou uma coisa qualquer para ficar bonito, também podem fazer, mas eu decidi não fazer porque o tecido tem bastante padrão e acho que fica bonito assim, simples. Então vou passar um pesponto aqui à beirinha, vocês podem passar um pesponto com 5 mm, com 1 cm, como vocês quiserem, mas eu vou que é para depois esta parte prender aqui, está bem? Então agora o que é que nós vamos fazer? Vamos marcar o sítio onde a nossa paleta vai ficar. Então eu preciso da minha bitola, eu preciso da minha caneta, eu vou marcar aqui o meio. Isto é mais ou menos aqui 12, 14 centímetros. Eu vou marcar aqui os 7, certo? Vou ver se está exatamente no meio. Vocês podem escolher um que gostem mais. O meio é aqui, mais aqui, certo? E vou pôr 2 centímetros para baixo, ok? Vou aqui da minha linha. Então, eu vou traçar aqui uma linha, por aqui 2 novamente, e aqui 2 novamente. Aqui. Ou seja, os meus 2 centímetros é a partir do tecido interior, está bem? Então agora vou traçar aqui uma linha, isto como isto sai, espera aí, isto parece-me ter um bocadinho mais, devo-me ter enganado, não, está certo. Vou só passar aqui uma linha para depois então centrar a minha paleta, está bem? É só uma linha de referência onde é que a paleta vai ficar. Eu não quero que apanhe o tecido interior, por isso eu tenho que fazer já tenho que colocar já a minha paleta. Então, eu quero que a parte interior seja esta e a parte exterior seja esta. Pronto. Então, vou colocar desta forma, vou dobrar ao meio, vou também centrá-la, vou dobrar ao meio, também vou centrá-la, vou marcar aqui também o meu meio e vou colocar, então o meu meio está aqui e eu quero que ela fique em cima da minha linha, ok, então já está, já centrei, eu aqui não vou pôr nem alfinetes nem molas, nem vou pôr alfinetes nem molas e vou passar aqui um pesponto aqui nesta paleta para ela ficar presa ao meu tecido exterior e à minha mão, ok? Eu já costurei então a minha paleta, mas eu quero que ela fique desta forma, mas vou passar mais um pesponto aqui para ela ficar bem presa. Acho que merece, porque eu acho que se ela ficar assim, acho que não fica tão bonita.
ok? Pronto. Vou passar novamente um pesponto aqui, assim, aqui mais ou menos, vou centrá-la toda direitinha e vou passar aqui um pesponto. Vocês, por exemplo, podem fazer ao contrário, que é colocar aqui a vossa paleta e passar uma costura, tá bem? Então agora o que é que eu vou fazer? Vou costurar todas as minhas partes retas, vou pôr direito com direito, vou juntar aqui as minhas costuras, vou usar as minhas molas de tecido. Estas molas de tecido são ótimas nestas peças, não assim, não nos picamos como costumávamos nos picar com os alfinetes. Eu vou costurar então o quê? Vou passar uma costura reta deste lado todo, deste lado, e aqui vou deixar uma abertura, mais ou menos 3 dedos, para depois então poder virar a peça. Vocês tenham atenção à paleta, tá bem? Pronto, que é para não costurarem a paleta. Agora ela está presa, não haverá probabilidade disso acontecer, mas tenham algum cuidado. Juntem sempre as costuras aqui, estão a ver, desta forma, para elas ficarem bonitinhas e ficar tudo perfeito, e assim vocês não ficam com uma peça feia, ok? Vamos deixar uma abertura, vamos costurar aqui, 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 e deixamos uma abertura aqui para depois então podermos virar a nossa peça. Acabar de colocar as nossas molas de tecido, que são ótimas também porque elas não marcam, e pronto, vamos à máquina. Então já temos a nossa peça costurada. Eu vou só cortar as linhas, esta cortando para aqui, escusam de estar aqui. E vamos virar a nossa peça. Mas antes disso, o que nós temos que fazer é costurar as nossas caixas de leite. Ou seja, o que é que são as caixas de leite? Há pessoas que não sabem, por isso eu vou explicar. São isto assim, se nós costurarmos, vai ficar com o aspecto de um pacote de leite. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir as nossas costuras aqui e vamos abrir aqui a nossa costura e vamos costurar, passar um ponto aqui deste lado. Vamos ajeitar muito bem, vamos colocar uma mola e vamos fazer a mesma coisa para todos os lados. Isto antes de virar. Porquê? Porque nós precisamos fechar estas caixinhas de leite. Isto são chamadas as caixas de leite, ou seja, os cantinhos. Vamos abrir as costuras. Vocês podem tombar para um lado ou tombar para o outro, mas eu gosto mais de abrir as costuras porque assim fica a peça perfeita. Ok? Então tenho aqui isto assim e vou fazer os 4 cantinhos da mesma forma. Tecido interior, tecido exterior, tá bem? E vamos então para a máquina de costura. Coloquem molas, podem colocar também alfinetes, podem colocar alfinetes, se vocês quiserem, mas eu prefiro as molas porque assim escusamos de nos picar todas e acabar por estragar a peça porque sangra ou acaba por ficar feio, acaba por sangrar e temos que deitar a peça fora e não podemos tirar o sangue ou qualquer coisa assim do género. Ok, já está.
E agora vamos para a máquina de costura fechar estas caixinhas de leite. Então já costurámos as nossas caixinhas de leite, agora é virar a nossa peça. Estou só a cortar aqui as linhas, que eu não gosto nada de ter as linhas assim. Então, e agora vamos começar a virar a nossa peça, ok? Vai dificultar um bocadinho porque ela é muito pequenina, mas vai ficar uma peça super gira para vocês fazerem. Vou tirar isto aqui. Para vocês fazerem muitas e aproveitar os restinhos que vocês têm aí em casa. Ela sempre demora um bocadinho, já está. Pronto. Não se esqueçam de sempre engomar as vossas peças. É uma das coisas que eu digo sempre. Engomem as vossas peças certinho. É super importante para que elas fiquem perfeitas, para não ficarem feias. Assim, vocês conseguem ter uma peça bonita. Olha, estão a ver como ela ficou tão gira, ficou fofinha. E o foin acaba por lhe dar bastante estrutura. Engomem bem as vossas peças, de forma a que isto fique tudo direitinho. Eu agora vou engomar a peça e vou fechar o meu tecido. Primeiro vou fechar o meu tecido, a abertura que eu deixei anteriormente do tecido interior. Vou fechar com um ponto de máquina. Vocês, se quiserem, podem passar um ponto, um alinhavo ou uma coisa qualquer para fechar esta costura, ou podem colocar cola. Há muitas pessoas que colocam cola, eu gosto mais de costurar. E então vou fechar e depois vou engomar a minha peça, ok? Então já engomei a minha peça toda. Ela vai ficar assim um bocadinho agora, enquanto não assenta assim um bocadinho no ar, aqui esta parte, eu tenho que voltar a engomá-la. Por isso é que é muito importante que vocês engomem bem direitinho. Se vocês quiserem também, em vez de ter passado um pesponto assim, para ela assentar toda, podiam ter passado aqui um pesponto toda à volta. Ainda podem fazer, porque agora é só fazer um pesponto toda à volta. E assim, escusavam ter feito o pesponto, é como vocês preferirem. E agora vamos fechar a nossa peça desta forma, ok? Vamos marcar o nosso sítio onde nós queremos que a nossa mola cam encontre. Eu vou marcar aqui o meio, para ela ficar bem centradinha. Já está. Aqui também vou fazer a mesma coisa. Na minha paleta, vou marcar aqui o meu meio. Basta fazer isto, não necessitam de fazer grande coisa. E depois vou encontrar os dois meios aqui. Então, vão ver, fica assim. Vocês podem apertá-la mais, para ela ficar assim com este aspecto. Podem deixá-la um bocadinho mais para cima. É como preferirem. Eu vou deixar assim um intermédio. Não vou fechá-la completamente, não vou deixá-la completamente aberta. Estão a ver? Fica assim, desta forma. Então, o que é que eu vou fazer? Vou marcar o sítio onde eu quero que a minha mola cam fique. Então, vou marcar aqui. E vou furar primeiro a minha parte da paleta. Dá um furador aqui. Ok. Vou abrir o meu furo. Já está. Vou encontrar o sítio que eu quero exatamente que a minha mola cam fique. Então eu vou já fazer aqui um furo. Está aqui, está marcado. Vou furar este lado. Tenham atenção porque isto fura mesmo. E é sério, não é brincadeira. Eu já me furei, já me piquei várias vezes com
o furador e vou colocar a minha mola cá com o meu com o meu aplicador de molas cá, ok? Então, vou pôr aqui a minha fêmea, a este lado, agarrar na minha mola e vou centrá-la bonitinha. Vou apertar de forma a que ela fique bem presa, já está, e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, a parte direitinha e o nosso macho. Fazer a mesma coisa, vou fechar, vou apertar e já está. Agora é só fechar. Podem ver, ficou assim. Uma bolsa engraçada para vocês fazerem com os vossos restos de tecidos e que acaba por ser, dá para pôr pensos higiênicos, dá para pôr o carregador, dá para pôr, fazer uma farmácia, pronto, é o que vocês quiserem. Espero que tenham gostado de fazer este passo a passo. Espero que façam muitas destas bolsas porque aproveitam todos os restinhos que têm. Eu gosto muito de trazer peças assim pequeninas para aproveitar restos, por isso espero que gostem. Eu vou deixar uma fotografia no Instagram com esta, com esta bolsa e vou deixar o link aqui em baixo para vocês poderem pedir o molde. Para isso basta escreverem nos comentários dessa fotografia molde e se tiverem dúvidas, comentários ou algo que queiram tirar dúvidas, escrevam também nessa fotografia desta peça. E vemo-nos no próximo vídeo.